Olá, E aí, e moço? aí, Isabela? Você tá bom? Tô ótimo, bom falar Hoje vai ser contigo. mineirês com gauchês, é isso? Meu sotaque é bem tabajara, bem tabajara. Ah, é? Você é daí mesmo, Luiz, do Sul? Eu sou de Passo Fundo, mas eu estudei em Curitiba, estudei em Belo Horizonte um tempo, e agora eu moro em São Paulo, né? Eu moro em Entendi, São tá tudo Paulo. misturado aí com você, então. Meu sotaque é tabajara. Então vamos lá, Luiz. Primeiro, bem-vindo. Obrigado por você ter aceitado a gente, conversar com a Obrigado, gente aqui no é uma canal. honra. Eu agradeço muito, é honra minha. Deixa eu te falar. Vamos lá. Eu vou fazer perguntas aqui bem, eu acho que conectadas a uma audiência que não está tão acostumada a ver falar de constelação e os princípios sistêmicos Ótimo. enviesados, né, com esses outros conceitos, por exemplo, saúde sistêmica, educação sistêmica, justiça sistêmica, liderança sistêmica, coach sistêmico. Hoje a gente percebe que essas leis, né, foi um ganho aí que o Bert foi tendo, né, ao longo da trajetória dele percebendo que não era só na família exatamente que isso tudo atuava, né? Que isso Uhum. transbordava para tudo quanto é tipo de relacionamento, onde dois ou três estiver reunido, as Ali leis estão lá. estarei. É. Então, vamos lá. A gente aqui vai falar hoje especificamente sobre liderança sistêmica. Se você pudesse, assim, porque eu fico até curiosa, eu vou fazer o curso com você, no final do mês agora você é aluna dele, e aí eu tô doida para ir lá, assim, eu já li várias vezes o que vai ser entregue lá no Folder. curso. Mas eu queria ouvir assim, o que, que é esse conceito de liderança sistêmica? Liderança é um cargo? É uma postura? É uma função? É o que, que raios é isso? A gente tem compreendido, Isabela, quando o Décio me chamou para desenhar o curso de liderança sistêmica, o nosso primeiro desafio foi entender que a gente está lidando com relações, que são relações que atuam por trás das organizações, e essa é a nossa primeira base. Depois compreender que eu preciso saber escolher a pessoa certa e o ajuste certo e delegar tarefa, e aí a gente se conecta com o trabalho de Jacques. E depois que a comunicação precisa acontecer de um jeito claro. E aí a gente se conecta com o trabalho de gestão emocional, hipnose ericksoniana e os estilos sociais de Briggs, não sei se você já conhece. Eu já ouvi falar por alto, mas eu não conheço, não. Vou lá conhecer. Eu vi que tem um monte de coisinha assim que me interessa muito. Uhum. E eu confesso que eu tenho uma deficiência. Eu tenho umas deficiências exatamente nessas áreas assim do coletivo, do relacional e de gerir isso tudo, a complexidade que existe não é tão simples assim. Para uns eu acho que é mais fácil, para mim não é, né? Cada um tem sua história aí Claro. e a gente vai lá aprender um bocadinho com você. Mas você me falou três tópicos aí, eu perdi o primeiro, desculpa. Eu estava com a cabeça aqui olhando o comentário que você falou sobre o primeiro eu perdi, depois você falou sobre entregar via comunicação, algo que comunique dentro de um esquema. E repete só para mim o primeiro. Os três pilares que a gente compreende que sustentam isso que a gente tem chamado de liderança sistêmica são as relações, e aí a gente se conecta com as leis, claro. Como as leis nos ajudam a ter relações mais oxigenadas, digamos assim, mais porosas e em ordem, né? E duradouras. O segundo é o trabalho de Jacques, que me permite escolher a pessoa certa, ajustar a tarefa a cada pessoa, me permite ter um plano coerente de progressão dentro de uma empresa. E o terceiro é a comunicação. E aí Ah, a tá. O esse a terceiro é a gente comunicação, o segundo é que é a a complexidade dos complexidade cargos. segundo Jacques. Entendi. Ô Luiz, e eu gosto muito dessa frase sua, eu li ela no livro do Inteligência Sistêmica, né, que vocês fizeram lá no IDESB, e aquele livro está muito bom. Gente, já deixo a dica que eu conversei com o Décio há umas 2 semanas atrás, a gente falou muito desse livro, de um conceito que ele está trazendo assim, de inteligência sistêmica, que são essas leis aplicadas às várias áreas da vida,
E o livro está na Amazon, com esse nome, Inteligência Sistêmica, eu acho que vale a pena. E a parte do Luiz é muito bacana, você escreve muito bem, parabéns, você comunica muito Obrigado. bem. E essa frase sua que você acabou de falar, eu gostei demais. E queria que você falasse um pouquinho mais dela, assim, o que é Qual isso de frase? a vida ela é oxigenada pelos Hum, relacionamentos? esse foi um jeito que eu comecei os meus workshops por muito tempo, de constelação, né? Por muito tempo eu começava mostrando que, no fundo, não importa qual seja a demanda que a gente tenha, ela sempre vai ter uma relação por trás. Se eu pensar que o oxigênio é aquilo que faz com que a vida no meu corpo aconteça, eu diria que as relações estão para a vida como um todo, do mesmo jeito que o oxigênio está para a vida do indivíduo. O oxigênio, as relações, é aquilo que permite que tudo dentro das relações aconteça, dentro da vida, né? Quando eu penso, se eu tiver um problema de dinheiro, ou um problema de saúde, ou um problema conjugal, sempre vai ser uma relação que vai me ajudar a resolver aquilo. Ter uma postura adequada dentro da relação é aquilo que vai permitir que eu possa pôr ordem na questão, seja ela qual for. Então eu gosto de compreender que o oxigênio da vida são as relações. Esse é um jeito que eu comecei por muito tempo, os meus workshops. É muito bonita essa frase, ela é muito sintética, ela traz um monte de camada, né, por trás. Eu gosto dessa imagem das Muitas. camadas aí, porque a gente começa num nívelzinho de compreensão, vai desvelando, desvelando, e ela tem um nível de complexidade que talvez eu ainda não entenda na inteireza, mas eu percebo que tem, isso me toca muito, é uma frase que me toca muito. Agora aqui, líder do futuro, por que você escolheu articular essa expressão assim, líder do futuro? O que está acontecendo assim no mundo do trabalho, no mundo vocacional das pessoas? Qual que é a dificuldade maior que você vê aí na prática? E por que você faz essa convocação da gente pensar nessa expressão aí, líder do futuro? O que a gente precisa para isso correr bem? Não é um termo que eu cunhei, é um termo emprestado. Acho que a primeira vez que eu vi ele foi de uma palestra de uma das pessoas importantes do LinkedIn, é um TED Talk, e era realmente um convite. Se a gente vê muito da demanda que existe hoje, eu não sei se você viu aquela propaganda do Itaú agora no final do ano, sobre as relações, sobre os robozinhos, então no final culminava com aquilo que vale no final, é o que a gente tem de humano. Uma propaganda Não. muito bonita. Eu penso que esse é um convite constante que a gente está recebendo. A gente não tem mais uma dificuldade de encontrar um profissional com habilidade técnica adequada no mercado. Tem muitas pessoas tituladas, com muita experiência na área, com mestrado, doutorado. E se a gente pensar o que é que pode realmente nos diferenciar, ainda mais levando em consideração que todo serviço operacional está sendo robotizado numa velocidade bastante alta, é a nossa habilidade relacional. Quando a gente lembra que profissões vão desaparecer, né? Eu li um dado recentemente que em 50 anos, 80% das profissões vão desaparecer. Então, a gente vai depender cada vez mais de habilidades relacionais saudáveis, até para a gente se manter bem, para a gente se manter vivo. Em um mundo onde o operacional vai deixar de ser necessário, as relações é aquilo que vai, uma boa habilidade relacional é aquilo que vai garantir a minha saúde como um todo, né? Então, sim, espera-se de um líder do futuro, mais do que de uma graduação, mais do que um ensino técnico, espera-se que ele tenha uma boa habilidade relacional. É isso que eu tenho compreendido, é isso que muitos futuristas têm compreendido, né? E lá no curso, o que de ferramentas? Se você pudesse dar um exemplo aqui, por exemplo, de o que é mexido lá, no que tange isso, que você acabou de falar assim, o que toca isso, assim, o que pai e mãe tem a ver com isso tudo, né? Porque aqui no meu canal, o pessoal está mais acostumado a ouvir sobre constelação familiar, bem
estrito mesmo ao campo familiar. Né? Pai, mãe, avô, bisavô, o tio que caiu de um caminhão, a tia que morreu afogada, alguma tragédia na família, sei lá, coisas assim muito ligadas às famílias. Na hora que a gente começa a falar de sistêmico para fora disso, o que um pai, uma mãe, avô, o que a família tem a ver com a pessoa lá no emprego dela? A gente estava agora de meio-dia, eu estou fazendo pós-graduação na Unifesp, e aí eu estava de meio-dia esperando dar intervalo entre uma aula e outra, e estava observando uma orientanda do meu lado, olhando para o orientador dela, e era de um jeito muito bonito, mas ao mesmo tempo também era muito fácil perceber que ela olhava para ele encantada, sabe? Os olhos dela brilhavam, o queixinho estava baixo, corpo um pouquinho mais encolhido. Ela fazia um movimento com o corpo quase que infantil. E então quem estava junto na mesa olhou para isso e disse, olha que bonito, olha como ela admira ele. E aí o meu comentário foi, uma admiração que ela está oferecendo para ele, que na verdade só o pai dela merecia, né? Acho que isso me ajuda a lembrar que é muito fácil a gente transferir as nossas questões com os nossos pais no nosso ambiente de trabalho. Seja com o orientador, seja com o chefe. Então, eu diria que em primeiro lugar a gente transfere as nossas expectativas, depois transfere as nossas dores. Nossa primeira experiência de liderança são os nossos pais. Os primeiros líderes para quem a gente precisou se reportar, aprender sobre ordem, são os nossos pais. E essa primeira experiência vai impactar todas as demais. Então, quando eu penso nessa moça encantada com o orientador, eu fico pensando, por exemplo, quantas saudades talvez ela tenha do pai dela, ou quanto ele ainda faz falta, ou quanto ela admirou ele e agora está admirando um tanto além do que aquele homem merece. Acho que esse seria o meu... Desculpa, como que isso aí Imagina. interfere no desempenho, na produtividade, na vida que ela vai desempenhar ali a partir daquilo? Talvez, em primeiro lugar, ela vai esperar que esse orientador haja com ela em tudo aquilo que o pai agiu, ela vai esperar, atendeu, ela vai esperar que atenda, e naquilo que o pai frustrou, ela também vai esperar que atenda, né? Esse nosso padrão de transferência faz com que as expectativas e as frustrações apareçam ali naquela relação. Então, talvez seja muito mais fácil que o orientador a decepcione, talvez seja muito mais fácil dela tomar como uma mágoa pessoal uma correção. Quer dizer que quanto mais em ordem eu tiver as minhas questões com os meus pais, mais eu vou poder produzir a partir de um lugar mais profissional e menos pessoal, né? Embora a relação pessoal precisa valer mais do que simplesmente entregar a tarefa, ela precisa ter uma ordem, né, Isabela? Ela precisa respeitar os parâmetros. Então, sim, eu posso ter uma boa relação com o meu chefe, mas não vai ser uma relação onde eu vou esperar que ele atenda as minhas expectativas ainda não desenvolvidas em relação aos meus pais. Esse é o convite. E aí também, como liderança sistêmica, eu compreendo que, de um lado, eu preciso resolver como liderado as minhas questões com os meus pais, para que assim eu não tenha expectativas com o meu chefe que ele não vai poder suprir. Do outro lado também, se eu estou numa posição de liderança e eu tenho as questões com os meus pais claras, eu não vou entrar nesse campo de transferência, né? Se eu respeito os meus pais o suficiente para entender que eles fizeram um bom trabalho do jeito que fizeram, e que todo ser maravilhoso que eu me tornei é mérito deles, eu não vou concordar que ninguém faça algo, olhe de um jeito diferente para os próprios pais. Quando a pessoa tem eu acho que você escreve isso lá no seu texto também, sobre a pessoa que sempre busca, que ela sempre está esperando um salário melhor, ou ser reconhecido pelos chefes, ter um aval, né, um carimbo ali
e você está fazendo tudo que a gente espera e tal. E que isso é uma questão mal resolvida lá atrás, que interfere aqui na relação com o emprego de forma geral, né? No É ambiente de trabalho claro, de forma geral. é claro, porque nenhum reconhecimento vai ser suficiente para suprir aquilo que eu ainda não peguei com os meus pais. Eu trabalho com grupos todo final de semana, né? E é muito divertido um fenômeno que acontece em todos os grupos, independente do quão básico ou avançado eles são. Sempre tem alguém em quem isso aparece, que é aquele momento em que alguém conta uma experiência pessoal e espera que eu valide aquela experiência pessoal, tal como se eu pudesse dizer, sim, tá certo, você sentiu e tá certo sentir. É um exemplo pequeno de quão comum é a gente fazer transferência, né? A gente espera até que o outro valide a experiência que eu tive, que eu sei que eu tive, que eu sei que foi certo. E sim, isso acontece o tempo todo no mundo do trabalho. Dez costuma sempre brincar que a gente troca como é dinheiro por amor no mercado negro. Ah, é. Ele fala um câmbio negro. A gente faz bastante disso, né? É. E aqui, sobre essa questão do lugar, né, na empresa, porque eu também eu recebo muita pergunta assim, às vezes, Isabela, você faz constelação empresarial e tal. Eu não aparece muito, caso que não é a minha especialidade, mas já atendi a alguns. E tem muito de a pessoa que está recém-chegada na empresa, ela tem uma postura totalmente altiva em relação à história toda que essa empresa já tem, aos funcionários que estão lá dentro. Você pode falar um pouquinho disso, dessa importância da ordem, da hierarquia, para a gente trabalhar um pouco do que já é mais comum aos ouvidos da minha audiência aqui, que é essa questão da ordem, da hierarquia, dentro lá da empresa. Ótimo. Acho que a primeira coisa para a gente lembrar é que alguém que chega numa empresa, chegou agora e está numa postura mais altiva, essa pessoa precisa rever as questões dela com os pais dela, né? Se eu tiver as minhas questões com os meus pais, claro, obviamente eu vou ter um lugar muito mais de respeito quando eu entrar em uma empresa. Depois eu acho que a gente confunde muito a tarefa ou o cargo com a ordem cronológica, a ordem temporal onde eu fui inserido em uma empresa. Então, tenho vários casos sobre isso. Tem um até que eu contei naquela entrevista com a Sandra, que foi um caso bastante marcante para mim, que a empresa tinha trazido um sócio, eles tinham vendido 50%, e esse sócio não respeitava uma das pessoas que estava lá desde o início. E a empresa diminuiu o faturamento em 60% em 3 meses. Então a gente pode sim avaliar que foi um problema de ordem, e eu também gosto de pensar que até por um contexto natural, né? Se tem um funcionário lá que está há 8 anos, entra um funcionário agora, mesmo que ele seja o sócio, mesmo que ele seja o dono da empresa, tem uma ordem cronológica ali que precisa ser respeitada. Aquela pessoa teve experiências que ele não teve nesses 8 anos, construiu tijolos que ele não construiu, construiu relações ao longo desse tempo e manteve a rede da empresa funcionando. Então, se essa pessoa que está ali há 8 anos não é olhada com carinho, é claro que isso vai gerar uma estabilidade orgânica no núcleo da empresa. Cada um daqueles funcionários vai sentir que ele também está em perigo, né? Então, não é, eu gosto de entender que também tem um componente natural aí, um componente orgânico, além das leis, né? Além de a gente saber que tem uma ordem e que essa ordem atua, a consciência arcaica atua e ela vai punir um movimento contra a ordem, tem um movimento orgânico ali, de que a segurança ela depende de que cada um seja respeitado dentro do seu papel na construção daquela organização, né? Então, eu gosto de compreender, e a minha experiência tem mostrado isso, que, em primeiro lugar, aquilo que mais faz com que a gente
erre o nosso lugar na ordem é confundir cronologia com função, cronologia com tarefa. Entendi. Então, a pessoa pode ser contratada lá como CEO, mas ela está recém-chegada e talvez uma faxineira, sei lá, alguém com um cargo mais simples, alguém mais que está na empresa há 18 anos. Como é que isso é visto aí aos olhos do que você acabou de falar? Só reforça para a gente. Eu acho curioso isso. Toda a alma da empresa, tanto num sentido anímico, quanto num sentido prático, tem lealdade àquela pessoa que está ali há 18 anos. Quantos clientes já viram ela chegar e quantos clientes já foram atendidos ou cuidados por ela? Quantos funcionários, às vezes, ela sabe o nome dos filhos, o nome da esposa. Toda essa história cria uma malha de lealdade muito tenaz, né? Cria um senso de pertencimento que faz com que esse respeito seja exigido. Então, quando ele chega ali e desrespeita a faxineira, é como se ele estivesse desrespeitando cada uma dessas pessoas que fazem parte da história que ela, junto com o restante da empresa, construíram. Cada uma dessas pessoas, então, toma partido dela, né? É o natural, a gente toma partido da vítima. Isso faz com que os clientes se sintam menos seguros, os funcionários se sintam menos seguros. Isso afeta todo o clima organizacional. É muito interessante, né? Eu fico muito impressionada com essas leis ainda. Você conheceu a constelação? Vou só fazer um parênteses aqui, antes de eu continuar, que depois eu quero cair no pertencimento ainda e no equilíbrio, para a gente conversar sobre as 3 leis aí, dentro desse conceito aí de liderança sistêmica. Mas você conheceu, só fazer um parênteses, curiosidade pessoal aqui, você conheceu a constelação bem novinho, né? Muito novo, eu tinha 15 anos. Nossa! Eu tinha déficit de atenção e hiperatividade, e a escola queria me dar Ritalina, e não sei se você lembra que 15 anos atrás a revista Caras tinha revistinhas de saúde integrativa, acupuntura, aromaterapia, não sei se você lembra disso. E assinavam Caras lá em casa. E eu tinha lido uma revistinha de yoga. E aí, quando eu li aquela revistinha, eu entendi que era o que eu precisava, com 12 anos, que era o que eu precisava para resolver e não Ritalina. E minha mãe concordou. E no lugar que eu fazia yoga, depois de algum tempo, passou a ter constelação familiar. Até, a Débora acabou de comentar, Débora Cristina Antoniazzi. Ela te conhece? A Débora, ela segue aqui. A Débora é dona do Heian. Foi o lugar onde eu fiz yoga e conheci constelação. A Débora segue aqui ativamente o trabalho aqui. Você falou Antoniazzi, eu me liguei aqui. Ela é ótima. E aqui, sobre ainda a sua história pessoal, assim, né, com a constelação, mas daí bem tardiamente que você foi retomar a sua história com a constelação e como profissão, assim, como é que foi? Demorou algum tempo aí? Teve um hiato grande? Como é que foi? Teve grande, sim. Trabalhei com várias práticas integrativas, a Ayurveda, a hipnose, essas coisas, Reiki. E até que chegou um momento ali em 2013 que eu entrei em crise pessoal, assim, do quanto eu estava ajudando as pessoas. Minha sensação é que eu não tinha nada para oferecer de fato, que eu não estava vendo as pessoas tendo a melhora que eu gostaria que tivessem. E aí eu tinha decidido naquele momento ali, início de 2013, que eu ia prestar um concurso público e parar de trabalhar com ajuda, porque eu sentia que não era eficaz o que eu oferecia. E aí eu lembrei que eu tinha conhecido constelação 10 anos antes, 8 anos antes, e lembrei que naquela época eu entendi que eu tinha problema com meu pai. E que talvez essa minha crise tivesse a ver com a minha exigência que eu tinha contra o meu pai. Então eu pensei assim, daqui a pouco eu tenho que fazer esse negócio para poder passar no concurso público. E aí eu fui para a constelação por esse motivo. Entendi. E aí eu fui totalmente pego. Eu fiz um módulo de constelação e eu tinha uma cliente de hipnose na segunda-feira
Eu já tinha atendido ela muitas vezes, talvez umas 60 vezes. E ela falou uma coisa que eu lembrei do módulo e eu percebi que ela tinha feito um aborto. Porque era exatamente o que tinha acontecido no módulo do final de semana. Entendi. Então eu perguntei para ela, você fez um aborto? E ela regalou os olhos e começou a chorar e tal, e foi bastante significativo para ela. E ela começou a me vender como constelador, só que eu tinha feito um módulo. Eu tinha feito um módulo para eu constelar as minhas questões. E eu tinha problema tão sério com meu pai na época, que os meus limites eram tão frágeis, que as pessoas começaram a ligar e querer marcar constelação, e eu não tinha força para dizer que eu não era constelador. Eu dizia assim, sim, eu tenho horário para daqui a 3 meses. E era mentira. Eu tinha horário para aquele dia. E as pessoas começaram a marcar, e aí a minha agenda encheu, e aí eu fiquei louco. E eu me matriculei em todos os cursos de constelação que eu pude na época. Então eu fiz 5 formações ao mesmo tempo. Eu não sei até hoje como eu não surtei. Nossa. Eu fui E realmente aqui? tomado a serviço, né? Você foi? Fui, Pegaram assim no laço, assim, vem é. cá que eu te quero. Foi. Aqui, sobre eu vou lá ainda, gente, no pertencimento e no equilíbrio dentro da empresa. Mas eu queria que o Luiz falasse um pouco também da sua. Estou fazendo um recreio aqui, um coffee, para depois a gente voltar para os assuntos Tá, mais combinado. pesadinhos um pouquinho. Mas a sua liderança, como aflorou isso em você, assim? Como é que você se apercebe? É, porque quando a gente vai fazer um curso, assim, a gente se autoriza a fazer aquilo ali por causa da nossa vivência de vida, do que a gente já carregou ali. Como é que é isso para você, assim, você líder, você exercendo esse conceito de liderança sistêmica? Como é que você vê isso para você? Como é que construiu isso? Uhum. Você leu a minha introdução no livro? Minha Eu história li, em mas mil não. palavras. Eu sei. Quando eu comecei a escrever o Tem livro um poema sistêmico, lindo lá, bem no início, eu vi. ficou bom, né? Nó, lindo, lindo, lindo. Eu estava muito Perfeito. tocado, né? Eu tava muito tocado. Estava no Uber. O Uber várias vezes me cutucou e disse: "Tá tudo bem, senhor? Tá tudo bem. Quer que eu pare? Quer uma água?" Ele dizia. Eu tava rasgando ali. Mas eu gosto de entender. Eu fui extremamente desajustado enquanto eu crescia, né? Eu tinha esse problema de déficit de atenção e criatividade, era muito magro, pálido. Meu primeiro apelido na escola foi defunto, de tão magro que eu era e também de tanta saudade que eu tinha dos meus irmãozinhos que morreram, né? E, e eu era muito desajustado, muito tímido, não tinha capacidade relacional, dava o meu lanche para os meus colegas para não apanhar, era bem desajustado assim. E eu tive uma graça na minha vida, que foi a minha primeira diretora, a Valesca Brenner de Oliveira. E ela me chamou num dia para conversar, e eu estava num momento triste, e ela disse: "Por que que tu não faz alguma coisa pelos outros para tu se sentir melhor, para tu sentir que tem um significado na tua vida?" Bonito, né? E eu não tinha entendido muito bem, e voltei para a sala de aula. Ela me chamou no outro dia e disse: "Luiz, eu quero que tu assuma a liderança do Grêmio Estudantil. Eu vou te apoiar e tu vai ganhar." E eu era extremamente tímido, não conseguia falar em público, e eu topei. E aí foi na marra, né? Foi na fogueira. Era uma escola de 2.500 alunos, então eu tive que defender a minha candidatura para umas 80 turmas, eu acho. Eu passava de turma em turma. Então foi uma fogueira muito bonita. Eu gosto de entender que ali eu aprendi muito do que sustenta a minha vida hoje. Muito. Eu tenho uma memória muito boa, por exemplo. E eu me lembro que eu me sentia tão desajustado nessa época, mesmo depois de ter ganhado o Grêmio Estudantil, que eu acreditava que se eu decorasse o nome de cada um dos alunos, eu seria mais amado, sabe?
E aí foi o que eu fiz. Não, E você decorou. decorei o nome porque tinha carteirinha de estudante, eu pegava a carteirinha, decorava. Às vezes a gente ficava tapando o nome uns para os outros e perguntando quem era fulano. Então eu sabia o nome da escola inteira e eu estava ali treinando num momento muito importante da minha vida, né, que era o início da minha adolescência, que a gente sabe que é um momento de grande apoptose e neurogênese, é um momento muito importante para muito do desenvolvimento do nosso cérebro. Eu estava ali treinando a minha memória de um jeito muito importante, né? Depois, por eu ser líder estudantil, eu acabei me convertendo para a igreja evangélica, fui líder evangélico por um tempo, e também foi muito útil para toda a minha construção pessoal e a minha memória. Ainda hoje eu estava conversando com um amigo e dizendo palavra por palavra um artigo que eu li recentemente, e ele então parou e disse, é porque tu aprendeu a decorar versículo que tu faz isso, né? E eu não tinha me dado conta, e ele tem razão, eu aprendi a decorar versículo. E aprendi a decorar o nome dos alunos, né? Quanta coisa bonita dá para fazer da nossa dor. E para liderança, isso tudo, né, de relacionamento, de sensibilidade, de sacar o outro, de perceber o outro, essa coisa que você citou no início, de postura de corpo, da pessoa estar balançando o queixo, isso a gente fica muito atento também. Depois da constelação, a gente fica muito, muito Muito. ligado nisso, né? Treina muito a Eu acho que foi, percepção. talvez foi dando, e você atuou com a hipnose muito tempo também, tem muito disso, Erickson, né, de olhar, Muito. a perceber esses silêncios, né, na pessoa, isso tudo que não é dito, Erickson né? teve a paralisia de todo o corpo dele, né? Então, por um longo período, ele só contava com o movimento ocular. Isso fez com que ele se tornasse um especialista em observação. E com certeza tem muito. Eu tive experiência de gerenciar negócios 2 vezes no ramo alimentício. Duas vezes eu gerenciei negócios, fui contratado como gerente. Na primeira eu gerenciava as 4 empresas do dono que me contratou, mas eu gosto de entender que o que realmente me ensinou a liderar foi o Grêmio Estudantil e meu tempo de igreja. Acho que ali eu me aproximei muito mais do humano, tanto que vive em mim quanto o que vive no outro, sabe? E Ah, você aí, tem outra frase que eu achei linda, que é: o divino nos encanta, mas a humanidade nos preenche. Salvo engano, é algo assim. Eu achei linda essa frase também, porque eu realmente escrevi tem muito disso, né? um outro poema sobre aquilo ali, quando teve aquele escândalo do Prembaba, não sei se você lembra. Lembro. Eu escrevi, eu não publiquei esse poema, mas escrevi um poema, lembrando Luiz, daquele vamos texto voltar do lá para o... Bert, para o Oi? pertencimento. Não, o que você falou aí? Que eu não posso Que perder eu fiquei nada. lembrando do texto do Bert, aquele do liberados somos concluídos, aquele que se arroga estar acima dos outros deve temer cair Sim, de sua alta presunção, pois é a sim, própria sim. alma que... É, O Bert, ele tem um negócio lindo que eu acho, assim, que é a ode ao cotidiano. Para ele, isso que é o nível de espiritualidade mais alto. Passar pano no chão, com um café, lidar com as coisas do cotidiano, né, que a gente tem pavor, é o que nos todos angustia mais. os grandes E é onde mestres que a gente apontam fica para mais... isso, né? Oi? Todos os grandes mestres apontam para isso. Para isso. E Jesus também apontava. essa frase sua da divindade nos encanta, mas a humanidade nos preenche, eu acho que ela cruza muito com isso do Bert, né? Acho que sim. Só para fazer o link, Isabela, minha primeira gerência eu assumi com 16 anos. Foi meu primeiro chefe de carteira assinada foi o seu Furini. Ele Ah, o tinha do o... restaurante, eu li lá. Eu não lembrava que eu tinha escrito isso. Escreveu, tá lá. Escrevi. E ele foi ótimo. Ele me contratou para ser gerente dos negócios dele com 16 anos. Quer dizer, eu não contava com uma faculdade de administração, nem com anos de experiência.
e eu tinha uma experiência muito positiva de influenciar pessoas mais velhas e elas realmente me respeitavam, sabe? Tinham funcionárias que estavam ali há 10, 12 anos na empresa e elas realmente me tratavam como se eu fosse chefe. Eu lembro que para mim era uma grande surpresa. E acho que só depois, quando eu conheci o Bert, que ficou claro para mim que isso era possível porque eu estava num lugar de humano ali, sabe? Eu tinha uma função, porque eu tinha uma responsabilidade, mas eu não estava ali acima de ninguém, eu estava, pelo contrário, servindo. Era a minha alma ali naquele momento. Então, Servir de todo o coração, né? Você fala isso lá, que isso te marcou a fogo. Colossenses 3:23. Também não lembrava que tinha escrito isso. Vou ler de novo. Eu tô servindo de HD para você hoje. Você tá mesmo. Eu escrevi em 2018 aquela minha parte. É lindo, é lindo. Você escreve muito bem. Gente, vale a pena lá na Amazon, o livro Inteligência Sistêmica. É recheado de um tanto de coisa boa. Muito ao alto nível assim, de conhecimento sistêmico, com um preço módico. O Décio colocou o preço pequenininho, R$ 1,90, para dar acesso mesmo ao pessoal todo aí que compõe lá o IDESV, que é muito bom. É um conteúdo realmente muito rico. Vamos lá, e pertencimento, eu queria voltar aqui, a gente já falou um pouquinho de ordem, hierarquia, e quando a gente precisa demitir alguém, desligar alguém, se alguém é desligado de uma forma não tão, sei lá, não Respeitosa, tão né? boa, assim, como é que isso pode danificar a empresa ou trazer dano mesmo, tanto de dinheiro quanto de relacionamentos? O que isso interfere lá? É. A lei do pertencimento, eu gosto de brincar que é a reencarnação sistêmica, né? Porque, porque tudo aquilo que eu boto para fora reencarna. Reencarna naquele comportamento que eu excluí. Quando eu faço uma demissão sem respeito, o efeito disso é que eu vou ter um funcionário no lugar que mais cedo ou mais tarde vai agir do mesmo jeito que o anterior agiu. Eu vi isso acontecer já algumas vezes. Por exemplo, um funcionário rouba, então ele é exposto, e eu sei, não é algo bonito, não é algo moralmente bonito o roubar, mas ainda assim ele fez parte da construção daquela empresa, merece o seu respeito, merece a chance de reparar. E quando isso não acontece, ele é exposto, é muito comum que mesmo um funcionário mais antigo, eu já vi isso acontecer desse jeito, um outro funcionário da empresa que estava há 5 anos nunca tinha tido comportamento de furto nenhum e de repente ele passa a furtar. É Quer mesmo? dizer, aquele comportamento que foi. Aquela pessoa pode ser excluída, né? Pode ser excluída, mas o comportamento, então, ele reencarna. Ele volta, reencarna, É, repersonifica, né? Acho que. entendi. É, Eu entendi. É impressionante, né? Viu, gente? Vocês estão aí que não tinham ideia disso, como essas leis atravessam não só a família, porque às vezes a gente fica preocupado só de excluir um tio, excluir sei lá, alguém, né, que a gente acha que é o laço só familiar, consanguíneo. Esse trem vai muito além do que a muito. gente imagina, né, Luiz? E quando a gente fica em contato com isso de uma forma bem amplificada, a gente fica atento a tudo, né? A todo tipo de relacionamento, e é bom demais. Tem gente que acha que é um limite, que a gente está sendo punido por essas leis, e que não sei o quê, mas, na verdade, elas nos liberam, né? Eu sempre comparo com lei de trânsito. Se você sair fazendo só o que você quer, você vai bater o carro, vai se machucar alguém. Ali tem um tanto de gente envolvida, né, nesse organismo, trânsito ali, tem que ter os códigos ali minimamente possíveis para a gente transitar bem, conviver bem e ficar vivo no final do dia, né? Eu Então eu gosto acho que de compreender, Isabela, que, que a consciência arcaica, essa que executa as leis, ela quer sempre nos dar a chance de ver o amor aonde antes a gente não via. Quer dizer que esse é o grande convite, né? Quando
Quando eu excluo algo e aquilo volta, é só para eu ver o amor, ver a humanidade, ver o outro que antes eu não fui capaz de ver. Se eu levo em consideração que tem esse propósito de voltar para o amor, eu posso perceber que tem muito mais liberdade, porque no final das contas eu vou poder ser muito mais rasgado, muito mais amplo, né? É verdade. É verdade. Isso me trouxe um tanto de reflexão aqui agora. É sempre o amor, né? É Ou é amor sempre. certo, ou é amor que vê, mas é sempre o amor que está envolvido. Realmente, esse é o convite, acho que é o convite maior mesmo, de sempre incluir, de sempre olhar. É verdade. Ver a É verdade. Vamos humanidade. lá, então. Aí a gente cai no equilíbrio. Vamos falar um pouquinho de equilíbrio. Como que essa lei atua dentro da empresa, onde que a gente vê ela mais presente? É no salário só? É no dinheiro só? Ou ela extravasa o dinheiro? Com certeza ela extravasa o dinheiro. Sobre dinheiro, o que o equilíbrio nos lembra de mais básico é que o salário precisa ser equânime com a tarefa que eu desempenho e com a minha entrega. Às vezes a gente tem ilusão, é muito comum a gente ter a ilusão que se eu pagar mais por alguém, eu vou segurar essa pessoa por mais tempo, vou reter melhor essa pessoa dentro da empresa, ou que ela vai entregar mais porque eu estou pagando mais. E, e a primeira coisa que o equilíbrio nos conta é que quem ganha, além daquilo que está capaz de entregar naquele momento, diminui a capacidade de entrega ao invés de aumentar. Quer dizer que se eu estou pagando para um funcionário mais do que seria o correto pelo cargo, pela tarefa, pela função, ele vai fazer mais corpo mole. Essa é a primeira ilusão, talvez, as leis nos permitem descobrir. Depois, o oposto. Se eu estou pagando aquém daquilo que é o coerente, aquele funcionário vai entregar mais. Provavelmente ele topa receber menos, justamente por ter ainda transferências importantes em relação aos pais, e então esperar receber aplauso e ser reconhecido naquele mais que ele faz, sem que ele próprio precise pleitear ou pedir por esse aumento, né? Então, essa é a primeira coisa que eu nos lembraria sobre o equilíbrio. Quem ganha mais do que entrega, faz menos. Quem ganha menos do que entrega, faz mais. Depois, eu nos lembraria do que diz respeito aos valores que fazem parte do equilíbrio. Por exemplo, se eu preciso muito que alguém faça algo para mim, se eu dependo que um colaborador entregue determinada tarefa, a primeira coisa que eu preciso oferecer para ele em termos de equilíbrio é a confiança. Eu preciso ter uma expectativa de que ele, claro, coerente com aquilo que ele é capaz de fazer, mas eu preciso ter uma expectativa que ele vai ser capaz de entregar aquilo que eu estou pedindo para ele. Esse depósito de confiança é uma primeira forma do equilíbrio acontecer. Ele pode sim, então, fazer o trabalho dele melhor quando eu comecei essa relação de troca, entregando para ele a expectativa que eu tenho, a confiança que eu tenho na capacidade de entrega. Essa é uma forma de como o equilíbrio acontece, não só monetariamente, mas também através de valores, né? De É valores fantástico. intangíveis. A lei do equilíbrio, ela é punk para entender, né? Não é entender, é para gerir ela e para... pelo menos, eu tenho dificuldade bastante com a lei do equilíbrio. Eu acho, Eu acho Isabela, que que das três leis é a que mais pega, é a lei do equilíbrio. primeiro porque ela é a terceira, né? Ela é a terceira em ordem de acontecimento. Eu nunca vou ter um problema de ordem sem antes ter uma exclusão, né? E eu nunca vou ter um problema de equilíbrio sem também ter uma desordem, sem também ter uma exclusão. Depois eu acho que no equilíbrio a gente frisa muito aquilo que a gente está dando e pouco aquilo que a gente está recebendo. Mesmo que a gente saiba que o Bert não diz dar e receber, mas diz dar e tomar, na prática a gente esquece isso muito rápido, né? A gente esquece que tanto dar quanto tomar é ativo.
A gente esquece que o equilíbrio ele acontece muito mais dentro do meu coração do que na própria relação. Quer dizer que eu posso ter uma relação totalmente equilibrada contigo simplesmente pelo quanto eu estou sendo capaz de tomar a tua presença. Não sei se a gente está indo para um lugar Sim, útil. sim. É porque ela é mais complexa mesmo, e cada situação exige um tipo de manejo, enfim, a gente é muito cego com as nossas coisas mesmo, né? Então, eu falo com o Décio direto, eu não entendo esse. Ele pode chegar e me falar isso, eu falo, eu entendi, mas eu não entendi, Não eu entendeu. sempre me. Aí vem a vida que dá uma cacetada, aí você Mostra fala, como é, né? agora as fichas estão caindo, aí a gente vai crescendo com isso. Luiz, falta alguns poucos minutos, e essa live, eu não sei se você tem hábito de live, ela explode. Não, é a Ela primeira vez. é, vai dando 1 hora, assim, porque aqui não tem o relógio. Tem gente que consegue ver, não sei onde, mas eu fico de olho no meu relógio ali. Quando dá 1 hora, ela começa 10, 9, Olha que 8, e eu chique. fico aqui Uma desesperada. bomba. Ela é muito ruim, aí ela apaga. Então, eu queria, nesse final, gente, eu queria falar para vocês aí, para vocês conhecerem, o tal do livro, eu acho que vale muito a pena para vocês abrirem mais os conceitos. O meu canal aqui é sobre constelação familiar, sobre toda essa visão sistêmica. Me interessa muito trazer pessoas aqui, eu estou tentando planejar isso mais vezes, com pessoas que eu confio, né, que tem aí um know-how já, uma experiência, para ir trazendo aqui para o pessoal uma amplitude maior, porque às vezes eu coloco só coisa de família, 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 mas esse negócio explode para vários âmbitos mesmo. Então eu acho que uma dica é o livro, vai lá na Amazon, adquire o livro. Estou aqui para vender livro, não, mas só estou falando que vale a pena demais, porque ele é surpreendente. E outra coisa é o curso do Luiz, que ele chama, também estou aqui para vender curso, não, mas eu vou falar, porque eu confio demais nos cursos do IDESV, eu falo isso rasgadamente, tem gente que acha que eu trabalho para lá e ganho comissão, Royalty. mas eu não ganho não, viu gente, eu não ganho comissão nenhuma, porque eu gosto mesmo e confio mesmo. E eu vou lá estudar com o Luiz. Você vai estar aqui em Minas, né, Luiz? No caso, no final do mês. É Fim o de primeiro março, módulo. é o primeiro É. módulo. Segunda Então, turma. quem for de Minas aí, quem não for também, chega no curso para a gente estudar lá, que eu vou estar lá também. Eu tô doida para chegar ao curso. Todo dia eu pego lá o negócio, fico lendo, estou namorando o curso. Mas eu tô doida para chegar mesmo, acho que eu vou aprender muito com você. Agradeço demais você ter colocado seu tempo aqui à disposição da gente, do pessoal aí do meu canal, e trazendo um pouquinho dessa expansão dessas leis para esses outros lugares aí, né? Para o pessoal saber que existe, porque tem gente que não sabe mesmo que existe. Quer falar alguma coisinha para terminar antes de explodirmos? Antes da contagem regressiva. Foi uma honra, Isabela. Obrigado. Eu sou muito fã do teu trabalho. A gente não se conhece. É a nossa primeira conversa, inclusive. Mas é nítido o quanto você zela pelo trabalho do Bert. E para mim é muito bonito. Muito aliviante reconhecer a paixão que eu sinto em mim e também em você. Obrigado. Eu que te agradeço. Te encontro, então, no final do mês. Quer finalizar com algo? Eu te interrompi, não. Tá tranquilo? Não, é isso mesmo. Beleza. Eu te encontro, então, no final do mês, vou estar lá. Vai ser ótimo. Vai ser ótimo mesmo. Eu quero me embrenhar nessa do liderança sistêmica. Depois eu quero fazer o coach sistêmico. Vou peregrinar por esses cursos aí. Porque a gente acaba que dá um tempo, né? Eu fiz um tanto de formação lá, fiz um tanto de curso, e aí eu deixei as coisas assentarem, a gente se envolve aqui com o trabalho, e agora eu estou sentindo a necessidade de novo dar um pouquinho mais. Sair um pouco desse ritmo louco que a gente vai entrando, né? A gente nem percebe. E só que o corpo percebe, né? Vai dando, a coluna dói, vai dando uns revertérios. Aí eu falei, não, tá na hora de eu dar um tempo.
está perguntando, Isabela, se o curso é em Belo Horizonte. Fala aí pra gente. O curso de liderança sistêmica do IDESE, nesse primeiro ano, vai ser oferecido em Belo Horizonte, Goiânia, Uberlândia, São Paulo, é isso, esses 4 lugares, e Brasília, 5 lugares. E tem todo lá no site do IDESE ou lidersistêmico.com.br. Se quiser dar uma Agora que eu olhadinha vi, lá. o meu comentário estava paralisado aqui, ó. Eu não tinha visto, está cheio de gente perguntando um montão de coisa mesmo. Eu vi também ali que alguém pediu para repetir sobre equilíbrio e salário. Ó, Então, temos, eu acho segundos, que né? temos 4 minutos, não, tem até ali uns 3 minutos, eu acho. Fala aí, se a gente explodir, gente, já damos tchau. Explodiu. Então, Fala aí, Luiz, como repetindo, você a alguém ali palavra? que pediu, quando a gente ganha mais do que a gente está sendo capaz de entregar naquele momento, o nosso senso profundo de dignidade fica afetado. Por afetar o meu senso de dignidade, eu entrego menos. É quase como se fosse, eu me sinto mal por saber que eu estou ganhando mais do que aquilo que eu mereço. E aí, por me sentir mal, eu entro num mecanismo expiatório, eu entro num mecanismo de tentar ser expulso daquele sistema, entregando menos. É a minha dignidade quem é afetada quando eu estou recebendo mais, né? Então, quem recebe muito, faz menos. Quem faz muito, está recebendo demais, porque, via de regra, está profunda internamente querendo, através do reconhecimento, ser visto naquilo que está fazendo mais e ganhar mais, ao invés de pedir, simplesmente sendo visto, né? Espera, quem faz demais, espera que os chefes vejam que este faz demais para que então paguem mais. É a mesma dinâmica que a gente tem com os pais. Quando a gente ainda não tomou o orgulho deles no coração, a gente vive muito mais escravo de fazer o que a gente fantasia que eles esperam que a gente faça, do que realmente se mover para frente, para o novo e para a nossa vida. Seguir adiante. Né? Olha, o pessoal está perguntando da live aí, a live fica disponível aqui 24 horas no Instagram. Depois eu ponho ela na íntegra lá no meu YouTube, youtube.com.br Isabela Couto. E o IDESV, certamente, eu vou passar aqui para o pessoal, para o IDESV, eu baixo o vídeo aqui e eles vão disponibilizando certamente isso por aí. Aí eles têm Telegram, gente, acessa aí, IDESV, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui, IDESV e você, eu acho que assim, olha aí se foi no comentário, pessoal, acho que foi. Segue aí Foi. o IDESV e você, tem o Telegram deles, aí eu acho que é só entrar no Telegram também, IDESV ou Inteligência Sistêmica, eu não sei ao certo como é que chama, acho que é IDESV mesmo. E aí vocês acessam o Telegram, tem um tanto de material lá do Luiz com a Sandra e fica lá também disponível. É isso, Luiz, muito obrigado que nós vamos explodir, você sei que vai. Obrigado, Isabela. Foi uma honra. Eu, eu te agradeço, até Espero ter um breve, tempo viu? pessoal contigo em Belo Horizonte. Nós vamos almoçar junto. Eu quero. A gente se vê lá, Obrigado, viu? tá Beijo bom? bem Um beijo grande. para você, coraçãozinho, tudo de bom. Obrigado a todos. Tchauzinho, gente, Tchau. obrigado, pessoal. Re- o- Deixa eu desligar aqui para não cair a live com muita calma.